Na primeira pergunta a pessoa diz que já viu que muitos terreiros se formam a partir de atendimentos de quintais ou de garagens na casa das pessoas. Assim começam os terreiros. E qual é a opinião do Márcio com esses pais e mães de santo que iniciam uma carreira sem nenhuma preparação, sem nenhuma ritualística, sem nenhuma formação? O que eu penso disso? Na segunda questão, a pessoa diz que depois que assistiu o vídeo do Exu Capa Preta, ela percebeu que ela teve muita diferença, né? Muito medo da Maria Mulambo que acompanha ela, mas que ela quer reatar todo esse contato, essa sintonia com ela, uma vez que tudo que aconteceu de bom na vida dela foi Maria Mulambo que deu. Veja a resposta que ficou muito interessante. Tudo no PTD 936, que já começou. Primeiramente, eu quero começar nesta quarta-feira de PTD agradecendo a todo mundo que esteve com a gente ontem na live de terça-feira do nosso curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, sempre conseguindo trazer informação, esclarecer muita coisa para você, tá? Uma vez que eu já estou há tantos anos trabalhando com desenvolvimento mediúnico, a gente dividir essas informações é fundamental. Então, beijo para todos que estiveram conosco ontem, né, Sombra? Ah, que beleza, hein? E povo que gosta de uma live, hein? E galera, para quem participou da live já está sabendo. Então, todo mundo que já se matriculou ou se matricular até o dia 24 de outubro e pagar a sua matrícula, né? Preencher o formulário e pagar a sua matrícula até o dia 24 de outubro, estarão concorrendo a 3 bolsas de estudo, sendo uma de 30%, uma de 40% e uma de 50%. É a forma do Mandibu ajudar vocês. Eu sempre peço para a espiritualidade encaminhar essas bolsas para quem realmente merece, certo? E é por isso que eu falei, é uma forma que entende ajudar e deixar a espiritualidade ajudar a quem precisa. Sombra, mas se eu quiser fazer a minha matrícula agora, como é que eu faço, Sombra? Desce aqui no primeiro comentário do vídeo, já tem um link para falar comigo no meu WhatsApp. Ou então aqui na telinha, olha, é o 15 98119 1061. Venha que eu estou te esperando e não deixe para a última hora. Olha, gente, o DDD 15 98119 1061 devia estar armazenado, não é no seu celular, é na sua memória. De tanto que a gente fala, por isso que a gente fala que é o Zap Macumba mais famoso do Brasil. Entre em contato com o Newton, eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Vai ser uma delícia a gente fazer esse trajeto, né? Essa rota de vida, né? Uma nova etapa de conhecimento juntos. Agora sim, Sombra, pergunta de número 1. Sabemos que a maioria dos terreiros nascem a partir de reuniões realizadas em casa, na garagem, no fundo do quintal, onde a cada dia os consulentes vão aparecendo. Sendo assim, os pais e mães de santo acabam não tendo uma formação. O que o senhor acha disso, Pai Márcio? Há que se separar alguns detalhes que têm que ser compreendidos, mas aí eu vou dar o fechamento da minha opinião. A primeira coisa é que a Umbanda, na realidade, não é que começa nas garagens ou nos quintais das casas. Normalmente existe um médium que trabalhou num terreiro, que acabou fazendo um trabalho mediúnico, as entidades manifestadas através dele acabam ajudando muita gente, fazendo muito milagre, levando muita coisa boa para tanta gente, que ele começa a se destacar demais nesse terreiro. E prego que se destaca, leva martelada. Gente que se destaca em terreiro começa a ser perseguida e a pessoa vai se sentindo muito afrontada. É normal que esta pessoa que se destaca, ela saia e com o tempo as pessoas passem, não que ela chame as pessoas passam a procurar ela na casa dela, ela começa a fazer pequenos atendimentinhos até isso vai se tornando uma gira completa. Isso é um fenômeno da Umbanda, é uma coisa muito natural. E a verdade é uma só, que até muito pouco tempo atrás era muito difícil você fazer um curso de sacerdócio que ou era caro, ou era longe, ou era caro e longe. Esse tipo de curso você encontra onde? A formação sacerdotal você encontra mais a nível de Sudeste, principalmente Estado de São Paulo. Foi por isso, inclusive, que nós fizemos o curso de Fundamentos para o Sacerdócio para atender todo mundo no mundo inteiro. Hoje a gente atende gente no Japão, a gente atende gente na Itália, nos Estados Unidos, na América Latina de uma forma geral, em muitos lugares do mundo. Então, antigamente não existia o curso, então era natural que a pessoa caminhasse desse jeito. Hoje existem os cursos e é importante que a pessoa procure.
Porque eu falo uma coisa para você, o sacerdote, quando ele é preparado, a diferença que ele vai ter de abordagem com o sagrado, com formar uma corrente, formar uma gira, desenvolver seus trabalhos espirituais, cuidar das pessoas do terreiro, é muito diferente. Porque não dá para esperar só da mediunidade, só do guia fazer as coisas. Isso é um pensamento do antigo. Até porque o antigo ou tinha dificuldades para estudar ou não gostava de estudar, né? Tem tudo isso daí. Hoje não. Inclusive o Pai Benedito no Tufra fala: tudo que é parte espiritual você deixa para mim, é parte material você resolve. E muita coisa, às vezes até chamar a atenção de um médium é uma situação material. Não cabe ao Pai Benedito incorporar para chamar a atenção de um médium. Se o dia que ele fizer isso, você sabe o que significa? Significa que eu não estou fazendo o meu papel. Mas, por exemplo, como cuidar das pessoas, como desenvolver mediunidade, quais são os artifícios que um sacerdote pode ter, trabalhar com pólvora, a macia, a boa, pemba pilada, como é que o sacerdote pode assentar energeticamente sua casa para ter uma segurança maior, sabe? Como cuidar dos filhos, como cuidar de conflitos entre os filhos de fé dentro do terreiro, como legalizar o seu terreiro. Gente, é tanta coisa que tem. Eu falo, o nosso curso, ele demora 2 anos e meio, e eu abordei acho que 65% daquilo que eu sei. Eu pude passar nesse curso para as pessoas. Então eu falo que o conhecimento sempre liberta e transforma. Daí a pergunta sua é: como é que eu vejo os pais de santo que não têm informação? Tem muitas pessoas que, por ter dentro de si bom senso, equilíbrio, ou se você preferir chamar, tem gente que tem noção. Essas pessoas acabam trilhando um caminho bonito, um caminho bacana. Mas o grande problema é que muita gente não tem noção nenhuma de nada. Tem gente abrindo terreiro aí de uma forma até desrespeitosa. Tem gente que nem médium foi, nunca desenvolveu mediunidade e abriu terreiro. Como é que pode um negócio desse? Tem gente que não tem o mínimo de respeito, nem de empatia, nem de compaixão pelo ser humano, pelo próximo, e quer montar terreiro. Isso aí é o poste fazendo xixi no cachorro. Então, essa falta de formação gera muita distorção. Muita gente que não tem a menor ideia nem do que seja. Não estou falando da história da Umbanda, não. Não sabe o que é Umbanda, que Umbanda é o espírito praticando a caridade, não entende isso e mete os pés pelas mãos, transforma aquilo em meio de ganhar dinheiro, transforma aquilo no meio de ganhar status, poder, e vai enfiando os pés pelas mãos, vai assumindo karma, porque ele não resolve o problema de ninguém, ele acaba assumindo karma com a vida das pessoas. E eu vejo tanta bobagem, tanta baboseira, que a gente que está aqui, eu que sou sacerdote, tenho meu terreiro, sei quanto é difícil é manter a ordem, a disciplina e a organização do terreiro. Eu vejo o pessoal fazendo qualquer bobagem, as pessoas frequentando, que eu falo para você, elas estão fazendo esses sacerdotes que distorcem por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de respeito. Quem sabe se eles tivessem recebido uma orientação, uma formação, quem sabe ou isso não existisse, ou seria numa menor intensidade. Então eu acho que hoje em dia a Umbanda ela tem que se tornar uma coisa maior, mais completa. O terreiro hoje tem que estar legalizado. Outra coisa, o sacerdote tem que ter noção e preparação do que está fazendo. Não adianta só ser médium, esperar tudo da entidade. Dependendo da entidade, ela não sabe tudo ou ela não pode passar tudo para você. Tem coisas que a maior parte das obrigações de um sacerdote são materiais e não espirituais, como muita gente acredita. Se as pessoas começarem a buscar outras pessoas, outros professores assim como eu, que desejam fazer a Umbanda crescer de uma forma linda, a gente vai ver uma Umbanda crescer com estrutura, com substância. Eu não quero ter palácios erigidos em nome da Umbanda, não é isso. Eu quero que os terreiros do amor e da caridade se espalhem e possam levar a verdade, a cura e a libertação espiritual a todo mundo que precisa. É só isso. Então, é assim que eu enxergo. Muitos sacerdotes que não se preparam, eles se desviam no caminho ou adotam posturas incondizentes com uma religião, por falta de informação. É só isso que eu tenho para falar. Certo, Sombra? Só isso, Márcio. É quase um programa de sábado. Mas não dá para falar pouco sobre isso. Muito triste tudo isso. E você? Concorda? Você acha que todo mundo pode ser sacerdote? Todo mundo que quiser abrir terreiro, abre terreiro? Ou você acha que tem que ter formação sacerdote? Coloca aqui, eu quero saber. Dá esse like que nos enche de alegria para a gente continuar trabalhando para você. E Sombra pergunta 2. Assistindo ao vídeo de sábado do Senhor Exu Capa Preta, o Pai Márcio comentou que no começo tinha muito medo dele e eu estou passando por algo semelhante.
Eu trago comigo a entidade Maria Mulambo, que tem uma energia muito forte e intensa, e com medo de trabalhar com ela, acabei afastando-a de mim. Gostaria de algum conselho, Pai Márcio, de como posso me aproximar dela novamente, já que ela só trouxe coisas boas em minha vida. Obrigado por já mandar pergunta com a resposta embutida, né? Mas vamos lá. Só existe uma forma de você avaliar se seja um espírito encarnado ou um espírito desencarnado. Como é que você sabe se é uma boa pessoa? Através de suas obras. Ponto final. Se as obras são boas, é um bom espírito, seja encarnado ou desencarnado. Se não são, não é um bom espírito. Ponto. Agora, você recebeu tanta coisa da Maria Mulambo e morre de medo dela. Eu tive medo do seu capa preta quando eu não sabia quem ele era, não entendia nada de Exu, tinha medo de Exu, tinha preconceito com Exu. A minha história foi diferente. Até a hora que, conforme eu fui estudando e aprendendo, o seu capa se aproximou. Mas vamos falar a verdade? Quer saber a verdade? Quer que eu mande a real para você? Seu capa nunca esteve longe de mim, é eu que estava longe dele. Você falou que você se distanciou dela. O que você quer? Começa a firmar a vela para ela e pedir novamente para vocês se entenderem que você ama, que você respeita, que você é grata, ou grato, não sei se é homem ou mulher que manda pergunta também, né? É que você é grato ou grata por tudo que ela fez para você e ela vai voltar a se manifestar. O fato de uma entidade ser dura não significa que ela não seja boa, efetiva ou que não resolva o problema das pessoas. Não é porque ela, às vezes, ela é mais firme que ela não tenha compaixão, não tenha entendimento do sofrimento das pessoas para ajudá-las. Ela só é diferente. O diferente nem sempre é errado, é apenas diferente, gente. A gente precisa parar. Eu até quero aproveitar a oportunidade dessa pergunta rapidinho. Teve gente que falou que eu poderia estar mistificando nos comentários do vídeo do Exu Capa Preta. E eu falo, olha meu filho, eu tenho muitos medos nessa vida ainda. Não sou a prova de balas, pode ser que um dia eu mistifique. Mas se for para mistificar, vai ter que ser outra entidade, que ele eu não consigo mistificar, tá? Não dá. O seu Capa Preta, ele é muito autêntico, é de uma energia incrível. E a coisa que ele mais fala é: eu não gosto desse negócio de Exu bonzinho, Exu amorzinho, não existe. Ele fala que o trabalho deles requer uma firmeza, uma dureza muito grande. Por isso não dá, Exu amorzinho demais, aí sim é mistificação ou até mesmo um animismo do aparelho do médium. Não vou falar que não possa ter Exu que seja mais tranquilo, não é isso que eu estou falando, gente. Mas essa coisa da gente achar que todo espírito de luz tem que ser elevado e tem que fazer boas obras, eu concordo. O espírito de luz também não pode colocar ninguém em situação vexatória. Eu sempre falo isso aqui no canal. Seu capa nunca fez isso comigo. Se uma pessoa chega na sua casa e fala que vai entrar na sua casa à força, sendo que você é o grande responsável pela sua casa, pela sua família, você vai falar, beleza, pode entrar aí? Ou você vai fazer tudo para aquela pessoa não entrar? O seu capa, ele tem os pontos dele que são irredutíveis. Outra coisa, ele fala assim, o seu capa falou assim, quantas pessoas tem para entrar? Manda entrar todo mundo. Você sabe o fim da história? Você não viu tudo. Então, assim, criar opinião sobre uma coisa que você não viu é complicado. Então, o que o seu capa queria fazer naquele dia? Ele pôs todo mundo para dentro. Por último, chegou uma mulher que ele falou que ia atender, só que a mulher, depois que ele atendeu todo mundo, a mulher apareceu. Falou, agora eu não vou atender mais ninguém. Hoje eu entendo que essa história do que ele fez, que ele nunca tinha feito isso antes, era para aquela mulher. Para ela entender que tem hora, lugar para tudo, tem o momento certo. Não é na hora que ela quer ou que ela pode. Tem na hora que a espiritualidade está disponível para ela. Tem muita coisa que as pessoas falam, gente. E assim, como sempre, a gente não apaga esse tipo de comentário. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com críticas. Hoje somos pessoas públicas. Mas eu também tenho direito, às vezes, nesse caso, não é defender o Márcio, não. É defender Exu Capa Preta, porque eu acho que, depois de tudo que ele me fez, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por ele. Você, minha filha, é só você, no seu coração, querer ela perto de você, fazer suas firmezas, volta a trabalhar com toda a força. Essa pombagira é uma benção, inclusive eu também carrego uma pombagira de Maria Mulambo. São firmes, às vezes até demais, mas são também entidades maravilhosas e muito justas e ajudam muita gente. E esse é o final do PTD de quarta-feira. Sexta-feira tem mais, respondendo as perguntas do jeito que você gosta.